Seja muito bem-vindo à Igreja Batista Providência. Seu vídeo já vai começar, e não se esqueça de inscrever-se em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Amém, glória a Deus. A igreja pode se assentar, descansar no Senhor, relaxadamente, mas com os ouvidos bem atentos. Amém? Eu saúdo todo o povo de Deus com a graça e a paz do Senhor. É motivo assim de alegria a gente poder estar a ministrar a palavra de Deus, porque Deus é fiel. Deus tem feito diferença em nossas vidas de uma forma sobrenatural. E com certeza, amado, tudo aquilo que tem sido colocado na presença do Senhor, com certeza realizou ou ainda vai realizar. Se você colocou sua vida na presença do Senhor e alicerçou algo além daquilo que você imaginava, sabe? Deus sabe o que faz. Não só aquilo que você pediu, eu tenho certeza que até o final do ano há de estar acontecendo algo sobrenatural na vida de cada um que confia, que teme, que faz o propósito de estar segundo o coração de Deus. Amém? Queridos, não é à toa. Essa palavra que veio a estar no meu coração foi uma mensagem que eu pedi ao Senhor. Eu falei assim, Senhor, olha, eu só vou pregar, Senhor, se realmente essa palavra vir do Senhor. Eu não quero nada de mim mesma, mas que o Senhor venha trabalhar na minha vida, primeiramente, e depois na da igreja, Pai. Deus, porque não teria motivo nenhum para nós estarmos aqui, se nós não parássemos diante da palavra, meditando naquilo que está sendo falado e agindo conforme tem nos instruído. Amém? Nós precisamos tomar posicionamento, querido. Não é à toa que hoje, dia 15 de dezembro, eu estou trazendo esta palavra para poder mostrar para os irmãos que Deus tem tudo, como a irmã Alice falou, na direção dele. Tudo, né? Falta simplesmente 15 dias para terminar esse ano. E vamos recomeçar o ano, vamos estar de mãos erguidas à adoração, a louvor, a prestar louvores e gratidão ao Senhor. É um ano, igual a Alice falou, 2024 foi um ano bom, abençoado. Às vezes teve algumas ondas, como naquele barco que os discípulos estavam. Às vezes até quis afundar. Mas, irmãos, Deus estando no barco, a gente pode confiar. Amém? E eu quero trazer aqui na palavra algo assim, sabe, que veio no meu coração. Lá em Lucas, capítulo 2. Amém? Capítulo 2 de Lucas é uma passagem que às vezes a gente leu, eu confesso que passou despercebido ao meu ler a palavra. Eu nunca tinha visto isso aqui. Mas hoje, essa semana, como eu coloquei em prática a palavra, queridos, eu falei assim, gente, eu não acredito, sabe? Vamos lá, eu sei que você já deve ter visto, meditado nisso, tá? Mas é do capítulo 2 de Lucas ao versículo 14, de 1 ao 14. Amém? É uma coisa que o Senhor colocou no meu coração, justamente porque está se encerrando o ano. Amém? E é justamente nesse mês que tem algo que está sendo mencionado nesse capítulo. Aqui fala assim o nascimento de Jesus. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento
de todo o Império Romano. Todo, viu, irmãos? Todos. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Fala comigo, prometida em casamento. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O 8. Havia pastores que estavam nos campos próximo e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhe e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servia de sinal, Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Fala para mim. Aos homens ao qual Ele concede o seu favor. Amém? Então, mediante isso, queridos, eu quero estar falando a respeito disso. Em nome de Jesus. Aqui na introdução, pequena introdução que eu fiz, conforme comentários da própria palavra, Lucas é o único que relaciona suas narrativas com datas e história mundial. Né? Esse nascimento de Cristo era uma coisa assim essencial. O recenseamento, então, né? E o texto nos mostra que, naquele tempo, César Augusto publicou um decreto em que ordenava o recenseamento, ou seja, contagem de todo um povo. Não passava ninguém despercebido. Queridos, e nesse tempo, quem era o governador era Quirino. Então, mediante todo esse decreto, José, que fazia também parte da linhagem, que já tinha vindo de lá, de Belém, José e Maria faziam, estavam praticamente já comprometidos. Eles estavam comprometidos. E, nesse contexto,
justamente naquela época, seria o primeiro recenseamento. Será que era coincidência? Eu creio que não. Algo muito profundo estava por trás disso. Naquela época que aconteceu justamente isso, José tomou Maria para a sua cidade natal. E foram. Para quê? Para se alistar. Porque fazia parte. E eu vejo isso como um princípio. E logo após eu vou falar o porquê. E além do mais, havia um temor no coração de José. Não era só pelo fato de ir para Belém. Algo muito mais profundo, porque Deus já estava nos planos, em todos os projetos ali entre Maria e José. Algo que não vem de nós, um decreto que vem de homens, sim, mas é um decreto que atrás disso era além disso. Um decreto que vem do parlamento aprovado. É obrigatório. Quem aqui não vota? Tem consequências, né? Então, por trás, tudo tem o porquê disso. Queridos, José, ele, temente ao Senhor, ele não teve alternativa, simplesmente obedeceu. Ele obedeceu, juntamente indo com Maria para a cidade natal, pois pertencia àquela linhagem, justamente de Davi, a linhagem de Davi. Então, eu vejo aqui, queridos, o primeiro ponto, como assim, sabe, de obediência. Aquele que faz parte de um povo que Deus já tem chamado, queridos, se não se colocar na fila, em obediência àquilo que está sendo tratado, algo não vai sair bem. E se aqui hoje nós estamos, com certeza, algo profundo vai falar na sua mente, que você já não está sozinho com seus planos, projetos e sonhos. Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Né? E ali, aquele decreto não estava só para José, era para todo um povo. Não era só para aqueles que faziam parte sabe? Era todo um povo, sem escapar um. Porque quer queira, quer não, o título de eleitor é necessário para a humanidade. Você faz parte de um todo. O primeiro ponto, né? Nesse caso, foi a obediência de José, por amor, por temor, por graça. O segundo ponto que eu falo, pelo fato de José e Maria já estar sendo preparando para uma família alicerçada, podendo, sim, arcar com responsabilidades. José estava indo pelo temor que ele tinha e também pelas obrigações necessárias. E ele ali naquele tempo, ele ainda não era casado mesmo com Maria. Mas sobre ele estava uma responsabilidade que é de uma família. Ele já fazia parte, porque Maria já não estava só. Ela estava trazendo alguém. E ele precisaria assumir toda e qualquer responsabilidade sobre aquilo que estava acontecendo. Porque ele bem foi avisado. Tudo aquilo, querido, que acontece comigo e com você, que já faz parte de um trajeto, de planos, projetos do Senhor. E se você está aqui hoje, é porque você teve um chamado. E se você teve um chamado, você pode saber que algo precisa estar sendo movido através de você. No plano de Deus, todos nós somos essenciais.
Amém? E aqui a igreja, a partir de agora, principalmente, queridos, vamos nos fortalecer buscando do Senhor, realmente saber por que nós estamos aqui. Precisamos firmar nossos passos aonde nós ouvimos e pregamos a palavra do Senhor, sabendo o porquê e o para quê. Porque não é só por você para estar aqui. Tá? Responsabilidades que vêm do alto para o servo do Senhor. Não é só para ele, querido. Aqui é uma prova viva, porque aqui estava sendo formada uma família, e aí estava sendo já constituída, porque Maria já estava prestes a ganhar o filho. E a responsabilidade não ia ser só de Maria, era também de José. E em obediência, Maria só aguardava em Deus aquilo que estava acontecendo. É o que nós precisamos fazer. Aquilo que vem a acontecer na igreja, principalmente a partir de agora. A nossa igreja emancipada. Você sabe a responsabilidade não só da liderança, mas é de toda a liderança e também daqueles que aqui congregam. Sabe, o arregaçar as mangas e fazer, sabe, aquilo que nos é proposto? Então, toma posse, amados, porque você faz parte desse povo que começou com José e Maria. Você está numa linhagem que não veio por acaso. Crê somente, tá bom? E, além do mais, aqui eu vejo assim, sabe, um cuidado. Maria ainda não era casada com José, só estava prometida. Amados, quantos de nós volta para trás, não está nem aí, né? Começa a pôr a mão no arado e, deixa que corre, deixa que aconteça. Nós precisamos realmente saber o que estamos fazendo. Amém? Então, nesse caso, ele assumiu algo necessário naquele momento, trouxe à tona a responsabilidade, toda a responsabilidade para ele. A gente não sabe a idade de José, né? A gente não sabe certinho a idade de Maria, provavelmente era bem nova. Mas a gente sabe que tudo tem o porquê né? Deus estando no comando. A atenção que eu quero chamar da igreja aqui é: José não conheceu Maria antes de nascer o bebê. Olha o respeito, a singeleza, sabe? A graça do temente ao Senhor. O se responsabilizar por algo, sabendo que não está na direção dele, mas na direção de Deus. E olha, essa afinidade com Deus, querido, não é difícil. Amém? Não é difícil para uma igreja que realmente reconhece o valor da palavra de Deus na vida do ser humano. Porque quando Deus nos dá essa graça de ter sido chamado, obedecendo a voz de Deus e os comandos necessários, queridos, para você, se você acha que você está ganhando com isso, mas está ganhando, sabe, é aqueles que vêm após você. A sua oração com afinco, com responsabilidade, com graça, sabe, buscando em Deus, não para você, é só o fato de Deus olhar e ver que você não está orando para você, por você, mas está orando por pessoas que você nem conhece. Porque a oração do intercessor precisa alcançar horizontes. É de um canto a outro do universo. Aonde quer que tenha um filho de Deus, uma pessoa,
Porque Jesus, queridos, por pior que seja a condição das pessoas que estão lá fora, elas já têm um preço pago por Jesus. Agora só depende do desempenho da igreja. Porque ninguém está lá fora a bel prazer. Não está. Então, isso a gente vê que essa obediência, esse temor de José, lá em Mateus 1:25, quando fala realmente que ele só conheceu Maria depois que o bebê nasceu. E aí tiveram outros filhos. Amém? Então, mediante o primeiro e o segundo ponto, no segundo ponto eu quero ver que tem um ponto a mais, em cima de uma família, o compromisso. Formar uma família não é por acaso. É algo, eu costumava dizer assim, que enquanto a gente não tem filho, é uma coisa muito diferente. É você e seu esposo. É seu esposo e você. Mas a partir do momento que tem algo que vai depender de você, a responsabilidade não é só da mãe, a responsabilidade não é só do pai. E não é só esse plano físico. Não é só esse plano físico. Porque por mais que se dê a educação necessária do momento, da época, porque isso está inovando assim, em passos largos. Não é só isso, amado. Passa muitas coisas batidas, sem parar, sabe? Sem buscar a atenção, a devida atenção, sem perceber que você está ali responsável por alguém que vai um dia estar te representando. Sabe? Toda uma estrutura de um lar vai ser refletida no seu filho, na sua filha, na família. Não tem como mudar. Se for bem, amém, glória a Deus. Mas se não for, queridos, também, infelizmente, não tem como. A não ser que essa pessoa, que está sempre sobre a tutela do pai, da mãe, vê algum exemplo lá fora que possa estar mudando circunstâncias da vida, da situação. Às vezes, eles não estão nem aí, não param para pensar que tudo só depende de nós. Tudo. Porque depois eu vou falar uma coisa que é rapidinho, queridos. Compromisso com algo ou alguém, independente da situação. José, além disso, pertencia a algo superior. E sabe qual? Ao reino. E quem de nós aqui não pertence à responsabilidade de seguir passo a passo a vontade de Deus, para que o reino se manifeste sobre a face da terra? Se não for assim, queridos, de nada adianta aquela oração repetitiva que muitos fazem. Venha a nós o teu reino. Como vai vir se nós não buscarmos? E como é que vamos buscar? Ah, Jesus. Então, o segundo ponto da parte, continuando o ponto 2, fala assim, e a consideração onde ficava? José teve uma consideração que nem todos têm a responsabilidade. Precisamos rever o nosso conceito cristão. O ser cristão, sabe? A humanidade vai ter jeito. A gente sabe que Deus está no controle. Mas se você, que é cidadão do céu, se eu e você, a igreja que se chama pelo nome, viu? Pelo nome de Jesus. Porque nem todas
tem esse objetivo de ser chamado pelo nome de Jesus. Verdadeiramente aquela que, mediante a palavra de Deus, busca entender, vivenciando, querendo fazer, de Gênesis a Apocalipse, amado, é um manual necessário para o cristão estar de pé. Para estar de pé, porque, em parte, tudo depende de nós. Não é andames, não é degraus. É afinidade. Sabe? É uma afinidade que nós precisamos estar em Deus. A quem estamos dando a devida consideração? Né? A consideração que é algo que só depende de nós. Deus te capacita de uma forma tal porque Ele tem consideração pelos filhos dEle. Se assim não fosse, Ele não teria pago aquele preço que Ele pagou na cruz do Calvário, derramando sua última gota de sangue pela humanidade. E a humanidade não se resume só em 4, 5 dentro de uma parede. A igreja é expansão. A igreja é expansão. Amém? Então, mediante isso, nós sabemos de uma responsabilidade, sabemos de obediência, responsabilidade, e tudo isso está sobre uma família. Tudo começa na família, os direcionamentos. Porque a criança sozinha não dá conta, não vai para lugar nenhum, a não ser seguindo passos estranhos. Então, queridos, esse cuidado cabe em todo lugar. O cuidado, o zelo, sabe? Lá no capítulo 2, versículo 7, não havia lugar para eles. Que pena, que pena. Aquele hospedeiro não teve um grau maior de consideração, mas tinha um motivo. Será que ele sabia quem Maria estava levando ali no ventre? Mas, independente de quem seja, não importa. Nós, como cristãos, queridos, nós não podemos agir de qualquer forma. A nossa identidade já mostra algo, sabe, que não precisa, não precisa estar falando. Mas o abrir e fechar dos seus lábios, a sua conduta, sua maneira de ser e de estar, condiz com tudo de onde você está vindo. Então, mediante isso, nós estamos no início, está para começar um novo ano. Está terminando nesses 15 dias. Vai ter uma reflexão? Vai ter uma reflexão. Então, é tempo ainda de ver os nossos conceitos cristãos, independente de quem seja, o cuidado, a responsabilidade, sabe? Cabe em qualquer lugar. Ali, o hospedeiro não teve o devido cuidado. E o pior, ele não levou em consideração, ou não quis ver, o estado em que se encontrava Maria. Quem não percebe uma gesta de 9 meses? Passa despercebido? Não passa. Que cuidado ele teve? Mesmo que ele não soubesse quem estava ali no ventre. E a gente vê isso lá no capítulo 2, versículo 7. No ponto, nessa parte, o ser, a terceira parte do ponto 2, o discernimento, o hospedeiro não teve. Mas nós, como cristão, queridos, nós precisamos discernimento. A gente olha
a gente para, a gente observa para depois falar alguma coisa. Não vai dando uma resposta logo que for assim, sabe? Para, pensa. Porque às vezes vai ser um tapa, vai ser um tapa. Mas você vai reverter? Não posso. Então, a nossa conduta, a nossa maneira, a começar esse ano 2025, queridos. Eu sei que vocês já sabem, mas é um cuidado maior que nós precisamos ter. Aquele hospedeiro não deu nem valor quem era que estava ali, simplesmente falou que não havia lugar, a não ser no estábulo, né? Não podemos ser alheios a situações, principalmente gritantes, como aquela que Maria e José estavam descrevendo, estavam mostrando, né? Então, precisamos ter discernimento. Onde buscar isso? Para ter bagagem, prática e intimidade. Onde? Porque tem maneiras, tá, amados? Por mais que você leia a palavra, por mais que você busque, uma resposta sua, mesmo que seja positiva, ela pode ser mal recebida. Pela maneira que você fala, pela maneira que você é, pela maneira que você age. Então, mediante isso, vamos buscar nos alinhar, sabe, será que nós estamos no prumo de Deus, como realmente precisa? E isso não é lá fora, a começar de dentro de casa. É dentro de casa que se mostra na praça. Tem esse ditado. Então, vamos, sabe, nos vigiar. Nós precisamos ser vigiados por nós mesmos. O Espírito Santo é aquele que não deixa passar uma coisa que fere, sabe, que fere a dignidade de Deus. Não deixa. E o Espírito Santo, queridos, é em todo o tempo aqui ao redor de nós. O anjo do Senhor acampa verdadeiramente ao redor daquele que o teme. Você viu que nós fazemos, nós lemos lá aquela passagem que fala que é para todos aqueles, né, que são tementes. Então não adianta. E como temer, Senhor, verdadeiramente? É não fazer nada que desagrade ao Senhor. Buscar, né, pelo menos, não fazer nada. É difícil? É difícil, porque o hábito de fazer uma coisa errada, até ser lapidado, se colocar realmente na presença de Deus como precisa, né? E como é que se põe na presença de Deus? A oração, se você não tem como, começa a orar lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Daqui a pouco você nem para de orar. Amém? Glória a Deus. Onde buscarmos? Na palavra de Deus. Queridos, ali, na própria palavra, em Jeremias 29, de 11 a 14, ela mostra como buscar. Então, eu sei que vocês, a igreja está careca de saber que lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11 de 14, fala: buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E como é isso, buscar de todo o vosso coração? Tira toda a preocupação antes de pegar a palavra. Senhor, esse meu momento. Você, quando para na frente da mesa com o seu prato de alimento, de comida, você não fica com a atenção para estar mastigando, para estar fazendo aquela refeição como realmente deve? Querido, quando você coloca diante dos seus olhos a palavra de Deus com a intenção e a vontade verdadeiramente de estar buscando sabedoria, não tem como o Senhor não derramar. Não tem como o Senhor não dar. É o Senhor que dá. Então, mediante isso, queridos, a Bíblia é a sua bússola.
Todo cristão que faz parte da igreja precisa se submeter àquele que deu o chamado. E então passamos a ter o temor devido a Ele. E isso sim leva-nos mais além e além dos pensamentos. O que você já pensou para você? Nós damos conta, assim, de medir até aqui a porta. Nós sonhamos isso e aquilo para o ano 2025. Vamos sonhar para realizar. Mas o Senhor quer te dar além disso. É além, muito além. Por quê? Condições físicas até às vezes a gente pode estar tendo. Mas intelecto, na palavra, ser um doutor na palavra, você pode ganhar muito dinheiro. Você pode ser mestres lá fora. Mas na palavra, qual é a sua bagagem? Não é à toa que o Senhor Jesus escolheu pessoas que não tinham estudo nenhum, né? Amós, a gente sabe de que há variedades, nem todos tiveram assim, mas foi chamado. Porque a capacidade em si não vem do homem. Deus dá tudo para aquela pessoa fazer aquilo que deve, ter aquilo que ela sonha, mas de nada vai servir se ela não tiver. Não tem aquela passagem que fala assim, tolo, homem que é. Para quem vai ficar tudo isso que você preparou? Para quem? Se o reino de Deus não é isso. É necessário. Mas o nosso coração não pode estar naquilo. Nosso coração precisa estar, amados, no valor que Deus, que o próprio Senhor Jesus, quando se submeteu às ordenanças de Deus, se entregou. Pai, pode mandar. Eu estou preparada para até o último suspiro, por aquele povo que há de se chamar pelo meu nome. E olha, o tempo é hoje, não é amanhã. Porque, infelizmente não. Felizmente, nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Porque senão nós íamos ficar, sabe, como barata tonta. Querendo fazer tudo antes de acontecer. Mas Deus é tremendo e maravilhoso. O estar pronto tem que ser agora. O hoje. De que adianta nós ficarmos aqui na igreja, batendo no martelo, ó. Estou adorando o Senhor. Estou louvando a Deus. Mas a cada um pertence. Quem sou eu para julgar? Amém? E Deus sabe de todas as coisas e há de estar capacitando aquele que realmente põe a mão no arado e faz a diferença. Em nome de Jesus, porque a Bíblia do cristão é a palavra de Deus. E nós não podemos ficar com vergonha de carregar a nossa palavra, não, a Bíblia. Não podemos, amados. Às vezes, sim, as pessoas acham que carregar a Bíblia é ser fanático. Não é não, amados. É ser temente a um Deus vivo, que além do seu, você está se expressando que não tem vergonha de carregar aquele que te ensinou todas as coisas. É o nosso banco da faculdade, isso aqui. Isso aqui é a carteira da nossa faculdade. O mestre está aqui, ensinando o beabá necessário para que nós possamos ser representante dele aqui na face da terra. Amém? Então, queridos, pois o temor é o princípio da sabedoria, Provérbio 1:7. É lindo demais buscar de Deus a sabedoria que verdadeiramente não vai passar em branco.
Vai ter algo que foi batido o martelo. Entra, amado de Deus. Alguém sabe, que te alcançou há tanto tempo atrás. Há anos atrás. Ou então foi ontem. Vai ser amanhã, vai ser depois, aquele que nós buscarmos lá fora. Mas tudo vai ter um igual valor para Deus. Isso é lindo demais. E você acredita que a palavra, pelo menos eu já tenho entendido a palavra de Deus como assim? Aqueles que se foram antes de nós, o galardão deles está sendo complementado com os nossos também. O galardão de cada um que já se foram lá, fazendo a obra do Senhor Jesus, na igualdade, amado. Isso é lindo demais. O padecer de Paulo, o padecer de Tiago, isso foi lindo, amado. Será que nós vamos ter cacife para representar o reino de Deus aqui na terra? Pelo menos, não vai ter como a gente representar, se nós não tomarmos posição na palavra. E assim como você tem obrigações, querido, com o secular, aquilo que é secular, assim como você tem, porque você vai ter uma recompensa, não pense você que fazendo a obra do Senhor como realmente precisa, vai ficar em vão. Não vai. Vai ter maior galardão, viu? Maior galardão. Então, a sabedoria. O que é sabedoria na verdade? E isso eu vi também na palavra de Deus. A capacidade de julgar correta e agir prudentemente. O significado da verdadeira sabedoria. E sabe quem dá? O próprio Deus. Lá em 1 Reis 3,12 fala, Provérbios 2,6 a 8 fala a respeito disso. E muito mais versículos por aí. Discernimento, querido. Olha, é um ponto básico para todo cristão. E principalmente para a liderança, viu, amados? Uma responsabilidade muito maior para a liderança. Então, é necessário que nós venhamos nos posicionar como realmente precisa. E nesta passagem em que lemos em Lucas 2, algo de muito peso. Sabe, um peso assim, muito além desses poucos pontos enumerados. Muito pouco. Porque se a gente for buscar realmente, a pregação fica longa demais. Vejo aqui, queridos, que a ordem do que fala em Mateus 28, 19, não parou em José. Não. A extensão, sabe? É contínua. Daquele ide que Deus deu a José naquela madrugada que ele sonhou. Não tema, José, a receber Maria. Não tema, pastor Alessandro, a receber a graça do Espírito Santo sobre o seu ministério. Cada um que está aqui, irmão, pastor Antônio, os demais, o que fica lá atrás, o que fica aqui na frente, o louvor. O Senhor quer falar com o louvor, não é 1, 2, 3 vezes, não. É todas as vezes que adentrarem aqui para adoração. Não é ao homem, é a Deus. Então, mediante isso, nós passamos a ter um discernimento maior. E o peso maior que Deus derramou sobre José foi, além essa responsabilidade, e o discernimento de seguir passos seguros e firmes. Então, mediante isso, queridos, José não... Oh, glória a Deus.
A extensão é imensa. Isso enquanto vida nós temos. Porque cada um de nós, às vezes alguém aqui vai ser até não sei quando, mas alguns de nós, né, não vai estar no arrebatamento. Mas quem sabe? Então, mediante isso, enquanto você vida tenha, eu enquanto vida tenha, independente da situação, vamos, correr a galope. Porque não é parando, querido. Portanto, irmãos, vamos e façamos aquilo ou isso que já nos foi ordenado. Eu sei de uma coisa, que se nós não fizermos a nossa parte, quem vai fazer? A palavra de Deus fala que as pedras falarão. A igreja é possuidora do que é mais precioso que já existiu. Desculpa. O chamado, a ordem chegou até nós. Aleluias. Aleluia, glória a Deus. Porque Deus te escolheu. Não foi para uma obra qualquer. Deus te escolheu para algo além do que está ao seu alcance. Só acredita. Faça como Maria. Maria vendo aquela situação acontecendo. E José também, depois de ser discernido, ele simplesmente obedeceu. Então, nós precisamos ter isso, queridos. Nós não podemos deixar de entender que é Deus que precisa ser adorado. E eu quero simplesmente falar o seguinte, que o título César, lá nessa história está assim, César Augusto. No Novo Testamento nós temos 4 César. E esse César que está aqui relatado, em toda a Escritura temos 12, mas só no Novo Testamento 4. E o César Augusto, querido, ditador, que significa César, é ditador, está lá em cima. Aquilo que ele publica, entendeu? E o engraçado é que foi nessa época o primeiro recenseamento. Quando parou? Ainda não parou. Continua sendo exercido esse mandato, porque nós vivemos sobre leis humanas, mas nós cristãos, nós precisamos saber que somos cidadãos da terra, sim, mas também nós somos cidadãos do céu. E esse título ninguém vai tirar de nós, a não ser você mesmo ou eu mesma. Amém? Eu pedi para o coral. Amém? Digno de glória.